Capítulo 4. A Igreja de Deus nos últimos dias. O povo de Deus guarda seus mandamentos. Deus tem na terra uma igreja que está erguendo a lei que foi pisada e apresentando aos seres humanos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No mundo só existe uma igreja que atualmente se acha na brecha, tapando o muro e restaurando os lugares devastados. Sejam todos cuidadosos para não clamar contra o único povo que está cumprindo a descrição dada do povo remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra, inferior a nenhuma outra, mas a todas superior em suas condições para ensinar a verdade, para vindicar a lei de Deus. Meu irmão, se você está ensinando que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é Babilônia, você está errado. Eles têm o testemunho de Jesus. À medida que o fim se aproxima e há um contínuo crescimento da obra que tem por objetivo transmitir ao mundo a última advertência, torna-se mais importante para os que abraçaram a verdade ter uma compreensão clara, tanto da natureza como da influência dos testemunhos que Deus, em sua providência, vinculou à obra da terceira mensagem angélica desde a sua origem. Os homens poderão apresentar uma justificativa após outra, e o inimigo procurará desviar as pessoas da verdade. Mas todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White e lhe tem dado uma mensagem, estarão livres dos muitos enganos que surgirão nestes últimos dias. Haverá pessoas dizendo ter visões. Quando Deus lhe der um claro testemunho de que essas visões vêm dele, você poderá aceitá-las, mas não as aceite sob nenhum outro testemunho, pois o povo vai ser mais e mais desencaminhado em países estrangeiros e na América do Norte. Os marcos bíblicos da mensagem. A época de 1844 foi um período de grandes acontecimentos, expondo aos nossos olhos atônitos a purificação do santuário que ocorre no céu, tendo clara relação com o povo de Deus na terra e com as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos, desfraldando a bandeira em que havia a inscrição: os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Um dos marcos dessa mensagem era o templo de Deus, visto no céu por seu povo que ama a verdade, e a arca que contém a lei de Deus. A luz do sábado do quarto mandamento lançava seus fortes raios sobre o caminho dos transgressores da lei de Deus. A não imortalidade dos ímpios é um marco antigo. Não consigo me lembrar de alguma outra coisa que possa ser colocada na categoria dos antigos fundamentos. A distinta missão dos adventistas do sétimo dia. O Senhor nos tornou os depositários de sua lei. Ele nos confiou a sagrada e eterna verdade, que deve ser transmitida a outros em fiéis advertências, repreensões e encorajamento. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si, tornou-os representantes seus, e os chamou para serem seus embaixadores na obra final de salvação. O maior tesouro da verdade já entregue a mortais. As mais solenes e sérias advertências que Deus já enviou aos seres humanos. Foi confiado a esse povo, a fim de ser transmitido ao mundo. De uma forma especial, os adventistas do sétimo dia foram postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo que está morrendo. Sobre eles incidiu a maravilhosa luz da palavra de Deus. Foram incumbidos de uma obra da mais solene importância: a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Eles não devem permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Porque a igreja foi organizada. Aumentando nosso número, tornou-se evidente que, sem alguma forma de organização, haveria grande confusão e a obra não seria levada avante com êxito. A organização era indispensável para prover a manutenção do ministério,
para levar a obra a novos campos, para proteger dos membros indignos tanto as igrejas como os pastores, para a conservação das propriedades da igreja, para a publicação da verdade pela página impressa e para muitos outros fins. Seu Espírito nos iluminou, mostrando-nos que deveria haver ordem e perfeita disciplina na igreja, e a organização era essencial. Método e ordem se manifestam em todas as obras de Deus, em todo o universo. A ordem é a lei do céu, e deveria ser a lei do povo de Deus sobre a terra. A organização sempre será essencial. A menos que as igrejas sejam tão organizadas que consigam impor a ordem, não podem esperar nada quanto ao futuro. Como Satanás se alegraria se alcançasse êxito em seus esforços de se infiltrar no meio desse povo e desorganizar a obra num tempo em que a organização integral é essencial e constitui a maior força para evitar os levantes espúrios e refutar pretensões não apoiadas pela palavra de Deus. Precisamos manter as fileiras uniformemente, para que não haja quebra do sistema de organização e ordem, que se ergueu por meio de trabalho sábio e cuidadoso. Não se deve dar autonomia a desordeiros que desejem controlar a obra neste tempo. Alguns têm apresentado a ideia de que, ao nos aproximar do fim do tempo, cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa. Mas fui instruída pelo Senhor de que nesta obra não há essa coisa de cada um ser independente. À medida que nos aproximamos da crise final, em vez de achar que há menos necessidade de ordem e harmonia de ação, devemos ser mais sistemáticos do que temos sido até agora. A autoridade especial da Igreja de Deus. Deus investiu sua igreja com autoridade especial e poder, que ninguém tem razão em desrespeitar e desprezar, pois ao proceder assim, está desprezando a voz de Deus. Deus concedeu à sua igreja o mais alto poder abaixo do céu. É a voz de Deus em seu povo reunido na qualidade de uma igreja que deve ser respeitada. Um tempo de debilidade e cegueira espirituais. Foi confirmado tudo quanto declarei em Minneapolis, que precisava haver uma reforma nas igrejas. Deviam ser efetuadas reformas, pois a debilidade e a cegueira espirituais se apossaram das pessoas que tinham sido agraciadas com grande luz e preciosas oportunidades e privilégios. Como reformadoras, elas haviam saído das igrejas denominacionais, mas desempenham agora uma parte semelhante à que desempenharam as igrejas. Tínhamos a esperança de que não haveria necessidade de outra saída. Embora nos esforcemos por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, não deixaremos, pela caneta e pela voz, de protestar contra o fanatismo. Cristo diz o seguinte daqueles que se orgulham de sua luz, mas não andam nela. Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, adventistas do sétimo dia que tiveram grande luz, que te ergues até aos céus, com referência aos privilégios, serás abatida até aos infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. A igreja está na condição laodiceana. A presença de Deus não está no meio dela. Abuso de poder na sede da igreja. A própria associação geral está se corrompendo por sentimentos e princípios errados. Os homens tiraram vantagem injusta daqueles que eles supuseram estar sob seu domínio. Determinaram coagir os indivíduos, por bem ou por mal. O poder arbitrário que se tem desenvolvido, como se a posição tivesse feito dos homens deuses, faz-me temer e deveria causar temor. É uma maldição onde quer e por quem quer que seja exercido. Uns poucos homens têm pesadas responsabilidades, e alguns não fazem de Deus o seu conselheiro. O que sabem esses homens das necessidades da obra em campos estrangeiros? De que modo poderão saber como decidir as questões que chegam até eles? São necessários 3 meses
para que os que estão em campos estrangeiros recebam uma resposta, mesmo que não demorem para enviar a dúvida. Os que vivem em países distantes não farão o que o bom senso lhes diz que é correto sem primeiro pedir permissão a Battle Creek. Antes de prosseguir, eles aguardam o sim ou o não desse lugar. Não é sensato escolher só um homem para presidente da Associação Geral. A obra da Associação Geral tem se estendido, e algumas coisas têm se tornado desnecessariamente complicadas. Tem se revelado falta de discernimento. Deve haver uma divisão do campo ou fazer algum outro plano para mudar a situação atual. Líderes imprudentes não falam por Deus. A voz de Battle Creek, que tem sido considerada como autoridade para determinar de que maneira deve ser efetuada a obra, não é mais a voz de Deus. Faz alguns anos que eu considerava a Associação Geral como a voz de Deus, que esses homens se encontram no lugar sagrado para serem como a voz de Deus para o povo, conforme antes acreditávamos ser a Associação Geral, é algo que já passou. Não há necessidade de uma nova denominação. Vocês estão usando passagens dos testemunhos que falam do fim do tempo, da graça e da sacudidura do povo de Deus para falar da saída dentre esse povo de outro povo mais puro e mais santo que surgirá. Ora, tudo isso agrada ao inimigo. Se muitos, de fato, aceitassem esses pontos de vista e falassem e agissem fundamentados nisso, veríamos uma das maiores exibições de fanatismo jamais testemunhadas entre os adventistas do sétimo dia. Isso é o que Satanás quer. O Senhor não lhes deu uma mensagem para considerar os adventistas do sétimo dia como Babilônia e chamar o povo de Deus a sair dela. Todas as razões que podem ser juntadas nesse sentido, para mim, não têm o menor peso, porque o Senhor me concedeu luz em oposição a essa mensagem. Estou certa de que o Senhor ama a sua igreja. Ela não deve ser desorganizada ou segmentada em átomos independentes. Não há nisso a mínima coerência. Não existe a menor evidência de que tal coisa venha a ocorrer. Digo-lhes, meus irmãos, que o Senhor tem um corpo organizado por intermédio do qual ele irá atuar. Quando alguém se afasta do corpo organizado do povo que observa os mandamentos de Deus, quando começa a pesar a igreja em balanças humanas e a acusá-la, pode ficar certo de que Deus não o está dirigindo. Essa pessoa está no caminho errado. Deus colocará tudo em ordem. Não há necessidade de duvidar, de estar temeroso de que a obra não seja bem-sucedida. Deus está à frente da obra e colocará tudo em ordem. Caso haja coisas necessitando serem ajustadas na direção da obra, Deus cuidará disso e atuará para endireitar todo o erro. Tenhamos fé que Deus vai conduzir a nobre embarcação que transporta o seu povo em segurança até o porto. Não tem Deus uma igreja viva? Ele tem uma igreja, mas é a igreja militante e não a igreja triunfante. Entristecemo-nos de que haja membros defeituosos, de que haja joio no meio do trigo. Embora existam males na igreja, e tenham que existir até o fim do mundo, a igreja destes últimos dias deve ser a luz deste mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja, frágil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. As fortalezas de Satanás jamais irão triunfar. A vitória acompanhará a terceira mensagem angélica. Como o capitão do exército do Senhor derrubou os muros de Jericó, assim triunfará o povo que guarda os mandamentos do Senhor, e serão derrotados todos os elementos oponentes. Distribuição de responsabilidades. O que necessitamos agora é de reorganização. Precisamos começar pelos alicerces e edificar sobre um princípio diferente. Há homens que estão à frente de nossas várias instituições, dos interesses educacionais e das associações em localidades e estados diferentes. Todos eles devem ser homens representativos,
ter voz ativa para elaborar e aprovar os planos que serão postos em execução. Deve haver mais de 1, 2 ou 3 homens para atender a todo o vasto campo. A obra é grande, e não há uma mente humana que, por si só, possa planejar o que precisa ser feito. Quero destacar que Deus não concedeu poder como de um rei a ninguém em nossas fileiras para controlar este ou aquele ramo da obra. O trabalho tem sido restringido pelos esforços para controlá-lo em todo o sentido. Precisa haver uma renovação, uma reorganização. Tem que ser concedido mais poder e autoridade às comissões. Devem ser formadas novas associações. Estava de acordo com o plano de Deus que fosse organizada a união na Oceania. Não é necessário pedir o conselho de Battle Creek, a milhares de quilômetros de distância, e ter que esperar semanas pela resposta. Aqueles que se encontram no próprio local devem decidir o que tem de ser feito. Atuação de Deus na Assembleia de 1901. Quem você acha que tem estado entre nós desde que começou essa Assembleia? Quem tem mantido afastados os aspectos censuráveis que geralmente aparecem numa reunião como essa? Quem tem andado de um lado para outro nos corredores deste tabernáculo? O Deus do céu e seus anjos. E eles não vieram até aqui para nos censurar, mas para nos conceder mentes sãs e tranquilas. Eles têm estado entre nós para realizar os projetos de Deus e deter os poderes das trevas, para que não fosse impedida a obra que ele queria que se realizasse. Os anjos de Deus têm atuado em nosso meio. Nunca fiquei tão surpresa em toda a minha vida do que pelo rumo que as coisas tomaram nessa reunião. Esta obra não é nossa. É conduzida por Deus. Foram-me apresentadas instruções a esse respeito. Mas até que a questão fosse resolvida nesta reunião, não conseguia entender essas instruções. Anjos de Deus têm andado de um lado para o outro nessa congregação. Desejo que cada um de vocês se lembre disso. E desejo que se lembre também de que Deus disse que curaria as feridas de seu povo. Durante a Assembleia da Associação Geral, o Senhor atuou poderosamente em favor de seu povo. Toda vez que penso nessa reunião, uma agradável solenidade se apodera de mim, despertando um profundo senso de gratidão. Vimos os majestosos passos do Senhor ao nosso redor. Louvamos seu santo nome, pois ele trouxe livramento a seu povo. Tem sido necessário organizar uniões, para que a Associação Geral não exerça um domínio arbitrário sobre as associações. O poder conferido à associação não deve ficar concentrado em um só homem, ou em 2 ou 6. Deve haver um conselho de homens supervisionando cada parte. Reafirmada a confiança na organização adventista. Não podemos nos desviar agora do fundamento estabelecido por Deus. Não temos que criar uma nova organização, pois isso significaria a apostasia da verdade. Fui instruída a dizer aos adventistas do sétimo dia em todo o mundo: Deus nos chamou como um povo para sermos seu tesouro particular. Ele designou que sua igreja na terra esteja perfeitamente unida no Espírito e conselho do Senhor dos Exércitos até o fim do tempo. Por vezes, quando um pequeno grupo de homens, aos quais se acha confiada a direção geral da obra, tem procurado, em nome da Associação Geral, executar planos imprudentes e restringir a obra de Deus, tenho dito que eu não poderia por mais tempo considerar a voz da Associação Geral, representada por esses poucos homens, como a voz de Deus. Mas isso não equivale a dizer que as decisões de uma Associação Geral, composta de uma assembleia de pessoas representativas e devidamente designadas, de todas as partes do campo, não deva ser respeitada. Deus ordenou que os representantes de sua igreja, de todas as partes da terra, quando reunidos numa Assembleia Geral, tenham autoridade. O erro que alguns estão em perigo de cometer é dar à opinião e ao juízo de um homem ou de um pequeno grupo de pessoas a plena medida de autoridade e influência de que Deus revestiu sua igreja no juízo e na voz da Associação Geral,
reunida para fazer planos para a prosperidade e o progresso de sua obra. Deus investiu sua igreja de especial autoridade e poder, por cuja desconsideração e desprezo ninguém pode se justificar, pois aquele que procede assim despreza a voz de Deus. Sou animada e beneficiada ao compreender que o Deus de Israel ainda guia seu povo e que continuará com ele até o fim. Uma declaração de William C. White. Eu lhe contei, a senhora Lida Scott, como minha mãe considerava a experiência da igreja remanescente, e falei sobre o seu ensino evidente de que Deus não permitiria que essa denominação apostatasse tão completamente a ponto de surgir outra igreja. O reavivamento espiritual ainda é necessário. Certo dia, por volta do meio-dia, eu estava escrevendo sobre a obra que poderia ter sido realizada na última Assembleia da Associação Geral, 1901, caso os homens que estão nos cargos de confiança tivessem seguido a vontade e os caminhos de Deus. Os que receberam tão grande luz não têm andado na luz. O encontro foi encerrado e a situação não foi resolvida. As pessoas não se humilharam diante de Deus como deveriam ter feito, e o Espírito Santo não foi concedido. Eu havia escrito isso muito tempo antes, quando tinha perdido a consciência e me parecia estar presenciando a cena em Battle Creek. Estávamos reunidos no auditório do tabernáculo. Foi feita uma oração, um hino foi cantado e outra oração foi oferecida. Uma súplica fervorosa foi feita a Deus. A reunião foi marcada pela presença do Espírito Santo. Ninguém se orgulhava de ter feito uma confissão sincera, e aqueles que dirigiam essa obra eram os únicos que tinham alguma influência, mas não tiveram coragem para confessar seus pecados. Havia uma alegria como nunca antes fora vista no tabernáculo. Então voltei à minha consciência e, durante algum tempo, não sabia onde estava. A caneta ainda estava na minha mão e ouvi as seguintes palavras: Isso é o que deveria ter acontecido. Deus está esperando para realizar tudo isso por seu povo. Todo o céu está esperando para conceder a graça. Eu fiquei imaginando onde poderíamos ter chegado se isso tivesse ocorrido durante as últimas reuniões da Associação Geral. Fiquei profundamente impressionada pelas cenas que recentemente passaram diante de mim à noite. Parecia existir um grande movimento, um trabalho de reavivamento, em ação em vários lugares. Nosso povo se movia em fila e respondia ao apelo de Deus. A paciência de Deus. A igreja falhou lamentavelmente em corresponder às expectativas de seu Redentor, e mesmo assim, o Senhor não se afastou de seu povo. Ainda é complacente com ele, não por causa de alguma bondade, mas para que o seu nome não seja desonrado perante os inimigos da verdade e da justiça, para que os agentes satânicos não exultem na destruição do povo de Deus. Por muito tempo, ele tem suportado sua teimosia, descrença e insensatez. O Senhor os tem disciplinado com admirável clemência e compaixão. Se atenderem às suas instruções, ele removerá suas más tendências, salvando-os com uma salvação eterna e os tornando monumentos eternos do poder de sua graça. Devemos nos lembrar de que a igreja, enfraquecida e defeituosa como seja, é o único objeto na terra ao qual Cristo concede sua suprema consideração. Com dedicação, cuida dela constantemente e a fortalece por seu Espírito Santo. Deus coopera com os que são fiéis a Ele. O Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servi-lo. Quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, ele lhes tirou o reino de Deus e o entregou aos gentios. Deus continuará lidando com cada ramo de sua obra de acordo com esse princípio. Quando uma igreja demonstra ser infiel à palavra do Senhor, seja qual for sua posição, e por mais elevada e sagrada que seja sua vocação, o Senhor não pode mais cooperar com ela. Outras pessoas são então escolhidas para assumir responsabilidades importantes. No entanto, se essas pessoas, por sua vez, não purificarem a vida de toda a má ação
se não estabelecerem princípios puros e santos em todos os aspectos de sua vida, o Senhor as afligirá e humilhará dolorosamente, e a não ser que se arrependam, as removerá da posição que ocupam, tornando-as um vexame. Julgados pela luz concedida. A Igreja Adventista do Sétimo Dia será pesada pelas balanças do santuário. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que tem desfrutado. Se sua experiência espiritual não corresponder às vantagens que, a preço infinito, Cristo lhe concedeu, se as bênçãos que lhe foram conferidas não a habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada, sobre ela será pronunciada a sentença: achada em falta. Pela luz que lhe foi concedida, pelas oportunidades dadas, ela será julgada. As solenes advertências evidenciadas pela destruição de instituições valiosas e úteis que nos dizem: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. A menos que se arrependa e se converta, a igreja que agora está se levedando com sua apostasia comerá do fruto dos próprios atos, até que tenha aversão a si mesma. Ela será curada quando resistir ao mal e escolher o bem, quando buscar a Deus com toda a humildade e alcançar sua alta vocação em Cristo, permanecendo na plataforma da verdade eterna e, pela fé, utilizar os dons que para ela estão preparados. Aparecerá na simplicidade e pureza que Deus lhe deu, livre de envolvimentos terrenos, mostrando que a verdade com efeito a libertou. Então seus membros serão realmente os escolhidos de Deus, os seus representantes. Uma advertência para nós. Nestes últimos dias, o povo de Deus será exposto aos mesmos perigos que o antigo Israel. Os que não aceitarem as advertências que Deus dá cairão nos mesmos perigos que o Israel do passado, e não poderão entrar no descanso por causa da incredulidade. O antigo Israel sofreu calamidades por causa dos corações não santificados e das vontades insubmissas. Sua rejeição final como nação foi o resultado da própria incredulidade, confiança em si mesmo, impenitência, cegueira mental e dureza de coração. Em sua história há um aviso de perigo para nós. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. A igreja militante é imperfeita. A igreja militante não é a igreja triunfante, e a terra não é o céu. A igreja se compõe de homens e mulheres falhos e imperfeitos, que são apenas alunos na escola de Cristo, a fim de serem preparados, disciplinados, educados para esta vida e para a futura vida imortal. Algumas pessoas parecem pensar que, ao entrar na igreja, verão suas expectativas cumpridas e só encontrarão os que são puros e perfeitos. Essas pessoas zelosas, ao verem faltas nos membros da igreja, dizem: abandonamos o mundo para não nos associarmos com indivíduos maus, mas aqui também está o mal. E perguntam, como os servos da parábola: de onde veio o joio? Mas não precisamos ficar assim decepcionados, pois o Senhor não nos autorizou a chegar à conclusão de que a igreja é perfeita. E todo o nosso zelo não terá êxito em tornar a igreja militante tão pura quanto a igreja triunfante. A igreja triunfante. A obra está prestes a ser concluída. Os membros da igreja militante que se demonstrarem fiéis farão parte da igreja triunfante. A vida de Cristo estava repleta da mensagem divina do amor de Deus, que ele desejava intensamente transmitir aos outros. O rosto dele irradiava compaixão, e sua conduta se caracterizava pela graça, humildade, verdade e amor. Todo membro de sua igreja militante deve manifestar as mesmas qualidades, se deseja fazer parte da igreja triunfante.